Começa agora, Betel Dominical. Os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio. Apresentação de José Roberto Carvalho. Bom dia, muito bom dia a todos vocês ouvintes da Rádio Ice, rádio da Igreja Cristã Evangélica. É isso aí, pontualmente às 10 horas da manhã, nós iniciamos mais um Betel Dominical, programa este que tem por objetivo compartilhar a quem quer que seja um pouco mais do conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, porque aqui nós acreditamos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É isso aí, então Betel Dominical, começando hoje falando sobre um tema muitíssimo interessante, que é o tema da mordomia do tempo. É isso aí, o que a Bíblia fala em relação ao tempo, qual é o conceito de tempo na Palavra de Deus e de que forma que o cristão ele deve viver a sua vida e levando em consideração o tempo, quais versículos que a Bíblia fala em relação ao tempo. Portanto, eu te convido para que nessa próxima 1 hora você participe conosco, onde quer que você esteja. Se você esteja na sua casa, no seu carro, é evidente que no carro não dá para participar tanto, porque você vai ter que parar, o carro é perigoso. Então, se você estiver dirigindo, não faça isso, não utilize seu celular. Mas se você estiver na sua casa, no seu trabalho, né, participe conosco, envie a sua dúvida, a sua sugestão, você pode enviar os seus comentários e posteriormente, depois que você assistir esse programa também, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Nós estamos aqui na Rua das Gessas, número 1400, nosso estúdio fica aqui, o estúdio da Rádio Ice, e eu te convido, é um tema muito interessante. Eu confesso que ontem à noite eu estava lendo algumas coisas aqui e é muito, muito interessante. Portanto, participe conosco nessa próxima 1 hora, a mordomia do tempo, a administração do tempo, como que o cristão ele deve enxergar e deve administrar o seu tempo, quais devem ser as suas prioridades, né? Então eu tenho certeza que será uma grande bênção. E antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu quero dar um bom dia para o meu caríssimo irmão Denner, e já junto com esse bom dia eu já quero deixar uma pergunta para ele, né? Que a pergunta é a seguinte: você que também está aí nos acompanhando, você também pode deixar os seus comentários aí no Face, que é o seguinte: o que deve vir primeiro, né? Qual deve ser a prioridade? A igreja, o seu ministério ou a sua família? Denner, bom dia, como você está? Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes, pessoal do Facebook, do aplicativo, do site. Bom estar de volta aí no programa Betel Dominical. Estava 2 semanas aí fora, mas estamos de volta aí com o programa Betel Dominical. É um tema interessante, viu, Beto? Porque hoje, cada dia a mais, o tempo, ele nos parece escasso, né, Beto? Exatamente. E é interessante que talvez a gente possa aprender hoje como administrar, como, né, utilizar melhor o nosso tempo. E vamos aprender junto aí sobre a sua pergunta, né? O que é mais importante? É o tempo na igreja, o tempo com a família. Eu acho que os dois são importantes, né? São coisas muito importantes, mas eu prefiro não opinar agora. Eu prefiro tirar minhas conclusões após o estudo. Claro que a nossa família tem uma grande importância, a igreja também tem uma grande importância na nossa vida, né? O nosso trabalho, vou adicionar também o nosso trabalho, tem muita importância, né? Mas eu vou deixar para tirar as minhas conclusões após o final do estudo. É isso aí, então tá aí nosso querido Denner Macusa conosco aqui, controlando a mesa. E nós vamos agora iniciar a lição falando do objetivo da lição. Nós temos aqui o objetivo geral, que é conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente, né? Conceituar o tempo. Então, o que a Bíblia fala a respeito de tempo? E na teologia, né, o Kairos e também o Cronos, nós vamos falar um pouco sobre isso. Salientar a mordomia e a administração do tempo, como que o cristão deve priorizar as coisas, o que deve ser prioridade ou não, e mostrar como aproveitar o tempo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. O nosso texto de leitura bíblica encontra-se no livro de Eclesiastes, essa passagem tão conhecida e tão importante, né? Que nos traz essa consciência de que forma que a gente deve viver a vida, né? Eclesiastes 3, capítulo 1 diz assim:
tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então essa passagem ela diz que tudo tem o seu tempo debaixo do sol, né? E isso quer dizer que tudo tem o seu começo, meio e fim. Para toda história, para tudo aquilo que o ser humano faz, tem começo, meio e fim, né? Quando você vai trabalhar numa empresa, você tem começo, meio e fim. A sua carreira tem começo, meio e fim. A sua vida tem começo, meio e fim. Então tudo tem começo, meio e fim, né? Por quê? Porque é assim que Deus quer, né? Foi assim que Deus programou todas as coisas. Por exemplo, o homem ele é geneticamente programado para morrer, né? Dentro de cada cromossomo do ser humano, nós temos uma parte ali chamada telômero, que é como se fosse a pontinha de um cadarço de sapato ou de tênis, onde toda vez que a nossa célula entra por um processo de multiplicação, seja por meiose ou mitose, essa pontinha do cadarço ela é cortada. E chega uma hora que essa pontinha do cadarço está tão pequenininha que a célula ela não consegue mais se multiplicar. Ou seja, ela já deu o período de vida dela, né? Então, nós seres humanos, nós somos geneticamente muito programados, né? Nós somos programados para nascermos, nos desenvolvermos e morrermos. Mas nem sempre foi assim. Adão, por exemplo, ele antes da queda, antes do pecado, ele era um ser imortal. O tempo não agia sobre a vida dele, né? Então, a questão do tempo para o ser humano passou a existir após a queda do homem. Porque antes de Adão pecar, o tempo não agia sobre a vida do ser humano, né? O ser humano ele era um ser infinito. Adão ele tinha sido plantado ali no jardim do Éden, e antes da criação do homem, Lúcifer já havia sido expulso dos céus e a vida havia caído na terra, né? E quando Lúcifer viu o homem ser colocado como o administrador de todo aquele jardim, ter toda a autoridade, Satanás, agora Satanás o nome dele, ele ficou louco, porque ele falou, como que Deus cria um ser humano, um ser do pó da terra, e dá tanta autoridade para ele? Então Satanás ele fica com inveja do homem e quer destruir o homem, né? Ele mente, o homem cai, Adão peca, e a partir daquele momento o ser humano entrega nas mãos do diabo todo o controle, toda a autoridade que ele tinha, né? Que o homem tinha, porque o homem ele tinha muita autoridade aqui no jardim do Éden, onde ele havia sido plantado ali. Era ele que nomeava os seres, os animais ali, era ele que fazia todas as coisas, né? Mas então a questão do tempo, ela passou a ter o homem passou a ter consciência do tempo quando ele pecou, porque ele ficou agora sujeito a começo, meio e fim. Antigamente não era assim, o homem ele era infinito, né? Por quê? Porque o pecado não agia sobre a vida dele, né? Então tudo que a gente vê no mundo em função de guerras e fomes e dificuldades é por conta da queda do ser humano, por conta do pecado humano, né? A terra ela foi amaldiçoada. Quando o homem pecou, Deus falou, olha, você terá que arar a terra, você terá que plantar, né? Ganhar com o suor do seu rosto, o seu pão. Então Deus amaldiçoou a terra que nós vivemos hoje, ela é amaldiçoada. Tanto que quando Jesus Cristo vier e ele fizer novos céus e nova terra, haverá uma disrupção nesse processo de amaldiçoamento da terra que a gente tem, né? Então, essa questão do tempo é muito interessante, né? Então aqui dizendo que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
E interessante, Beto, que esse versículo é conhecido como o versículo dos ansiosos, né? Exatamente. Pessoas que querem, né, ficam preocupadas, o que será amanhã, o que será, né, o porvir. Então eu acho que esse versículo ele retrata bem para nós sabermos que tudo tem um tempo determinado, como o próprio versículo diz, né? A gente muitas vezes preocupados em que tempo acontecerá as coisas, em que tempo, né, que algo será feito, né? É interessante nós entendermos bem esse versículo. E interessante, Délio, que você falou da ansiedade, né? A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Olhai para os céus, para os lírios do campo, né? Nem mesmo Salomão, em toda a sua formosura, se vestiu como eles, como tal. Quanto mais, né, aos filhos de Deus que o Senhor quer bem, né? Agora é interessante que essa ansiedade, ela vem se exacerbando, ela vem aumentando nos dias de hoje, por conta do nível de transformações que nós temos tido na nossa sociedade, né? Nós vivemos hoje uma quarta revolução, às vezes até uma quinta revolução industrial, onde as mudanças elas têm sido tão rápidas e profundas, né? No modo de consumir, no modo de viver, no modo de se deslocar, no modo de estudar, no modo de produzir. E o ser humano, como ele é fruto do meio onde ele está inserido, ele acaba sendo que arrastado como numa esteira, né? No sentido de que ele tem que fazer as coisas muito rápido. E essa rapidez, essas transformações, elas causam em nós ansiedade. Por quê? Porque elas nos tiram de uma zona de conforto. E isso é bom e é ruim. Se você sair da zona de conforto, talvez seja ruim porque isso vai te trazer um pouco de ansiedade, de você querer fazer coisas diferentes na sua vida. Mas por outro lado é bom porque você vai aprender habilidades novas, né? Então, eu acho que à medida que o ser humano vai ficando mais velho, ele vai aprendendo a controlar um pouco da ansiedade dele, né? E olha que interessante que diz aqui o texto áureo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo por quanto os dias são maus. Então a Bíblia fala que nós temos que remir o tempo, né? Remir o tempo. E a gente vai falar já um pouco mais sobre isso, né? E o tempo não pode ser nosso inimigo, né, Beto? A gente acho que a gente tem que usar o tempo ao nosso favor, né? Exato. Bom, verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então, o tempo é algo que não volta atrás. É por isso que se você pegar qualquer ser humano, né, que já tem uma certa idade, e perguntar a ele se ele pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, todos eles, eu acho que sem dúvida, diriam sim, alguma coisa diferente eu gostaria de ter feito na minha vida, né? Então essa sensação de que você gostaria de ter feito algo diferente, ela vem no sentido de que o tempo não pode voltar, né? Ou seja, nós não conseguimos retroceder, né? Até o momento não, né? Então, o ponto central, devemos aproveitar o tempo diligentemente, né? E a introdução vai dizer: no plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Foi aquilo que eu falei, né, a respeito da queda do ser humano. Antes da queda do homem, o homem ele era imortal, ele vivia para sempre, né? Após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida. Olha que interessante, né? E qual que é o conceito de tempo? Vamos aqui definir tempo. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinada, né? Tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Tá? Então, qual é a ciência que vai dizer o que é o tempo? É a física. A física, por exemplo, diz que o tempo é uma grandeza física, ou seja, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser mensurado, e o tempo é uma delas, tá? E você faz em segundos. Segundos no Sistema Internacional de Unidades, ele é a unidade oficial do tempo, né? E o tempo ele é absoluto. Por exemplo, na física clássica, o tempo ele é absoluto
porque ele passa para todo mundo, independente da posição e do lugar onde você esteja. Ou seja, se você observa um avião no céu se deslocando, o tempo passa para o avião que está se deslocando e o tempo também passa para o observador que está observando aquele avião. Ou seja, o tempo ele é absoluto, ele age sobre quem quer que seja, onde quer que seja, independendo da... Então ele é absoluto, né? Então, isso que é o conceito de tempo na ciência, né? Ele também é sinônimo de passado, presente e futuro. Então é por conta do tempo que nós conseguimos determinar passado, presente e futuro, né? Então, por exemplo, quando a gente vai estudar história, a gente tem a cronologia, né? Quando a gente vai estudar teologia, você tem a cronologia bíblica, né? Quando você vai, por exemplo, estudar a história, você vai descobrir que um determinado período da história foi caracterizado pela Idade do Bronze, né? A descoberta e a utilização de materiais, de metais, né? O que fez com que a humanidade avançasse. Depois a gente vai estudar um período no século XVIII, que foi a Revolução Industrial, né? Onde foi uma grande mudança na sociedade. Então, quando a gente estuda história e olha para o passado, a gente descobre que o tempo ele faz parte, né? Ele faz parte. Nós estamos diante aí de um feriado que é o dia 7 de setembro, né? Aliás, já foi, né? Foi ontem, dia 7 de setembro, né? É uma data, é um tempo, é um período que nós relembramos, né? Então, o tempo é algo que faz muito, muito parte da sociedade humana, né? Tanto do ponto de vista mais amplo, quanto do ponto de vista pessoal. Então, por exemplo, um dia com 24 horas, o que você faz na parte da manhã, o que você faz na parte da tarde, o que você faz na parte da noite, no horário do almoço, né? Agora, o que determina o tempo, né? Foram os luminares que Deus criou, o Sol, a Lua, né? Em Gênesis 1:14 vai dizer que ele formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Então, você pega, por exemplo, né, o Sol, todo o nosso sistema solar, né, que é a Via Láctea, existe em função de uma estrela que é o Sol, né? Então, se nós não tivéssemos o Sol, não haveria vida no nosso planeta, né? Então é o Sol, é o movimento que a Terra gira, né, ao redor do Sol, que vai completar um ano de 365 dias, né? E o movimento do nosso próprio planeta ao redor do seu próprio eixo, que vai determinar as 24 horas do dia, né? Então, é o Sol que determina, que na verdade serve como referência para isso, né? Caso contrário, nós ficaríamos perdidos, né? Então, a contagem do tempo, ela começou quando o ser humano começou a olhar para o céu e estudar e determinar um pouco da astronomia, né? E é interessante, Beto, você falou sobre o Sol, né, de ter essa referência. Até no passado as pessoas utilizavam o Sol como um relógio até. Eles colocavam lá uma espécie de madeira, né? Isso. E a sombra desse Sol foi talvez o primeiro relógio que teve, foi o relógio do Sol, né? Que eles colocavam uma madeira assim no solo, e a sombra dessa madeira, né, Beto, determinava que horário que era. Então, assim, isso de muitos anos atrás, não foi coisa recente, mas de muitos anos atrás já foi o primeiro relógio, né, que o ser humano utilizou ali para fazer essas contagens. Exatamente. Então, é interessante, né, isso aí. E as estações do ano, por exemplo, primavera, verão, outono e inverno, o que determina as estações do ano é exatamente o eixo de inclinação do planeta. Então a Terra, quando ela não gira numa posição de 90 graus. Existe uma inclinação, alguns graus de inclinação que faz com que, por exemplo, ao mesmo tempo que no nosso hemisfério sul seja inverno, lá no hemisfério norte seja verão. E aí depois isso inverte, né? Então essa inclinação do nosso planeta é que determina as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno, né? E depois nós temos os solstícios e os equinócios. Os solstícios de verão, inverno, né? Os equinócios primavera e outono, né? Que na verdade são os primeiros dias. Então, o solstício de verão, o primeiro dia do verão, né? Existe lá. Você vai para
para Stonehenge, né, que é lá na Inglaterra, tem aquele monumento onde as pessoas vão, né, para o solstício de verão, ou seja, o primeiro dia do verão, né, onde as pessoas vão lá ver, e o Sol ele se posiciona, ele consegue se alinhar de tal forma, né, que a luz ali, ela forma alguns desenhos, forma algumas imagens ali, né. Então o ser humano já há tempo já olha para o céu e consegue contar os tempos, as estações, né. E o que é o tempo na Bíblia, na teologia? O homem também buscaria o seu Criador no tempo. Atos 17, 26 e 27 vai falar exatamente sobre isso. Eu não vou ler agora porque senão a gente vai perder algum tempinho, mas depois você que está nos assistindo, leia Atos, né? Livro de Atos, capítulo 17, 26 a 27. Diz assim: sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade, né? Então, a finitude, né, ela de algo tem tudo a ver com o tempo, né? Você está preso ao tempo, você tem começo, meio e fim, né? A Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Vejamos. No princípio, né, a eternidade, o homem ele não estava preso ao tempo, né? Então aqui no princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a palavra é Bereshit, que é no princípio. No hebraico a expressão no princípio é Bereshit, princípio de tudo. Esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus, né? Então quando a Bíblia fala no princípio, que princípio é esse? A gente não sabe, está muito fora do nosso alcance, né? A ciência, a física, a astronomia vai estimar a idade do universo. Então, por exemplo, existem alguns pesquisadores que vão dizer que o nosso universo surgiu, né, lá atrás com uma grande explosão, que foi o Big Bang, né, por volta de 17 bilhões de anos, né? E isso aí o universo ele foi se expandindo, né? Surgiram várias galáxias, né, inclusive a nossa galáxia. E depois surgiu o nosso sistema solar e por fim o nosso planeta, né? Então o nosso planeta ele tem por volta de 4,6 bilhões de anos, né? Isso é cientificamente já provado, né? Que o planeta Terra tem por volta de 4,6, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, bilhões de anos, né? Só que quando a Bíblia fala no princípio, né? Que é Barak Elohim, que é criou Deus, né? Barak significa criou e Elohim, Deus, né? Bereshit Barak Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio a gente não sabe, não tem como medir, né? É impossível, né? Yom é a palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano. É o dia a dia no qual Deus nos concede o viver. Então Yom, por exemplo, o feriado hebraico Yom Kippur, né? Que é muito celebrado, né? Então, a palavra Yom significa o dia a dia, né? O dia de 24 horas, né? E Cronos, né? O que é a palavra Cronos? Cronos é o termo grego para o tempo que pode ser medido, contado e definido. É o nosso tempo, é o tempo que a gente utiliza aqui. Então, você vai fazer uma viagem, né? Daqui até Campinas, você consegue marcar o tempo que você gasta nesse deslocamento, né? Então, esse Cronos é o tempo, né? Os dias, os meses, os anos, os segundos, as horas, né? Então, na teologia, o Cronos é considerado o tempo do ser humano, né? O tempo cronológico. E o Kairos? O que é o Kairos? Kairos é o tempo de Deus, que só pode ser definido por ele mesmo, né? O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição, né? Olha o que diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, Daniel. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Com certeza. Porque como é que a gente vai entender que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos, né? E 1000 anos para o ser humano é como se fosse um dia para Deus, né? E aí a gente vai lá para Gênesis na criação, quando Deus fala: no primeiro dia o Senhor fez o sol
e Deus viu que era bom. Este foi o primeiro dia. Depois Deus criou e este foi o segundo dia, este foi o terceiro dia, né? Então será que esse dia que a Bíblia fala lá em Gênesis corresponde a um período de 1000 anos, né? A gente não sabe, porque a gente conta o nosso tempo de acordo com um ano terrestre, né? Então um ano terrestre tem 365 dias no nosso calendário. Mas você vai para Marte, por exemplo, um ano em Marte é um pouco mais demorado, porque a órbita de Marte é diferente. Marte demora mais tempo para dar uma volta completa ao redor do Sol, né? Você já vai para um outro planeta, né, mais distante, é mais tempo ainda, um ano. Então a gente está falando de um ano terrestre, que são 365 dias, né? Então um ano. Então é muito relativo, né? Você dizer que um dia. Então a gente fala um dia por conta da nossa posição em relação ao Sol. Mas isso aqui é um mistério, né, Dênia? Mas amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Beto, eu vejo isso daí também como um grande ensinamento de Deus para as nossas vidas também, essa questão de para ele ser 1000 anos e para nós ser um dia, ou vice-versa, porque assim mostra que os pensamentos de Deus estão muito mais acima do que os nossos pensamentos, né? A gente talvez possa estar aí passando por determinada situação e coloca aí essa situação de um grau tão impossível de ser resolvido, que para Deus seja algo simples. E talvez algo simples que é para nossa visão, para Deus, talvez seja algo assim, um pouco mais no seu tempo que é um tempo diferente do nosso, algo para ser resolvido. E eu vejo isso que, como você diz, é um grande mistério de Deus que talvez nós nunca fôssemos entender. E nem precisamos entender isso, Beto. Nem precisamos, Senhor, me explica isso, né? Porque assim, é algo que está muito acima da nossa sabedoria, do nosso conhecimento. Então assim, eu acho que quando a gente coloca a nossa situação, a nossa causa nas mãos de Deus, né? E confiamos no tempo dele, né? Assim como você leu no livro de Eclesiastes, e como você também citou aí, essa questão escrito no livro de 1 Pedro, né, Beto? Isso. 1 Pedro. Então, assim, eu acho que... Segunda Pedro, isso. Quando nós confiamos em Deus, nós confiamos e entregamos, né, inteiramente na mão dele. Porque no tempo dele, seja 1000 anos, seja em um dia, né, Beto? Ele sabe, ele conhece o nosso coração e sabe o momento certo das coisas acontecerem. É isso aí, são 10 horas e 28 minutinhos. Você está participando de mais um programa Betel Dominical. É isso aí, Betel Dominical, falando sobre um tema muito, muito interessante, que é a mordomia do tempo. E vamos ver aqui quem está acompanhando o nosso programa, né? Aparentemente nós temos algumas pessoas, né, Dênia? Sim, é que não está atualizando aqui, Beto. Exatamente. O nosso sistema está apresentando um pouquinho de lentidão, Mas, né? Mas a gente já viu que algumas pessoas já visualizaram aqui. Nós não estamos só recebendo a atualização, mas algumas pessoas já visualizaram. Nós estamos apresentando um pouquinho de lentidão na nossa internet. Mas assim, que legal que as pessoas, né, desde manhã já aprendendo de Deus, né, Beto? Exato. E lembrando você, nós temos uma super novidade agora, que é o nosso canal no YouTube. Então você que vai assistir nosso programa posteriormente pelo Facebook, você pode se inscrever no nosso canal. Aliás, para que nosso canal ele realmente seja oficializado, nós precisamos de pelo menos 100 inscritos, né? Então inscreva-se no nosso canal para que você acompanhe todos os programas da Rádio Ice, desde o Betel até o Vivendo a Palavra, o Último Minuto, o Arena, o Papo de Cristão. Todos esses programas eu tenho certeza que será uma grande bênção. Então inscreva-se no nosso canal do YouTube, né? Nós precisamos de pelo menos 100 inscritos lá para inicializarmos o canal. E eu tenho certeza que será uma grande bênção. Beto, falando em YouTube, eu estive com um rapaz, ele estava me falando que ele não assiste mais TV. Para ele não tem TV a cabo, ele não assiste mais TV, os canais convencionais. Ele falou, eu só assisto o YouTube. Você vê como o poder que o YouTube tem de influência sobre as pessoas, né? A gente vê tantos youtubers aí, pessoas aí que são influenciadoras digital, pessoas que enriqueceram muito trabalhando com isso. E nós queremos que o YouTube também seja um canal de bênção para as pessoas, né? Não só se a mídia tá aí, se a ferramenta, né,
de um poder tão grande que é o YouTube está à disposição, que nós possamos realmente, né, utilizá-la para influenciar pessoas também, né, Beto? Segundo a palavra de Deus, né? É uma estratégia que nós da Rádio Ice aí utilizamos para chegar mais aí às pessoas, um conhecimento tão rico como esse que o Beto traz aí todos os domingos, né? Que é o Betel Dominical, ensinamentos aí, lições que nós utilizamos para nossa vida. Com certeza aí o YouTube vai ser uma grande ferramenta. É isso aí. E o nosso ponto ainda falando sobre o Kairos, Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, ou seja, o Kairos. Atos 1,7 diz, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? Então, tem coisas que acontecem, né, que o ser humano não é capaz de entender. Né? Por exemplo, uma delas é a respeito da volta de Jesus. Né? Quem sabe o dia que Jesus Cristo virá novamente? Ninguém. Né? Então isso realmente é um mistério do Senhor. Né? E os mistérios, eles vão acontecer a cada dia. Beto, eu estive ouvindo um louvor esses dias que falava assim. O louvor, a letra falava sobre Deus falando com a pessoa, e em um determinado momento fala assim, o Deus fala comigo até quando ele se cala. Né? São mistérios que, como você deu um exemplo também da volta de Cristo, são coisas que talvez nós nunca saberemos. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus está conosco, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E são esses tipos de mistério que é melhor nós gastarmos energia confiando, entendendo que Deus está no controle, né, Beto? Exato. Está no controle, do que entender, por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo. Talvez nós nunca entenderemos, né, Beto? Exatamente. Mas é algo que... E o tempo é uma delas, né, Beto? O tempo é uma delas, o tempo de Deus. Bom, nós aí então conceituamos tempo e como que o ser humano deve se relacionar com a questão do tempo, né? Como que o cristão ele vai se relacionar aí com a questão do tempo? Em Efésios capítulo 5, versículo 15 diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, né? Então, o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus faz essa exortação que nós devemos andar remindo o tempo, né? Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. E aqui a revista traz uma informação estatística que diz assim, o Brasil está entre os países, entre os 3 países do mundo, em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. É muito, né, Beto? É muita coisa. Muita coisa. 9 horas do seu dia, seja no celular, né? Você acabou de falar aí o YouTube, se a pessoa não está no YouTube ou ela está no Netflix assistindo série, por exemplo. Ou no WhatsApp. Tá? Então, no Brasil, o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Isso de acordo com o relatório de 2018 Global Digital. Então, são dados que são realmente estarrecedores, né? As pessoas elas gastam muito tempo, né? E eu não tô aqui criticando esse tipo de ferramentas, mas eu acho que tudo tem que ter o seu limite e um bom senso. Sim, com né? certeza. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela vai deitar na cama e o que ela vai fazer? Ela vai pegar o celular, vai olhar o Face, vai olhar o Insta. Todos nós fazemos isso. Agora, será que não seria de repente mais interessante e melhor para nós pudéssemos tirar esse tempinho, né, 5 minutinhos e orar, né, dobrar o joelho, orar, né? Será que isso é tão difícil, né? Porque a gente passa tanto tempo já conectado, né, e às vezes a gente não consegue ficar 5 minutinhos orando, né? É difícil, né? Então, fica aqui uma reflexão, né? Fica aqui uma reflexão. Eu vejo, Beto, que muitas, talvez, assim, seja até forte eu dizer isso, mas muitas famílias estão sendo destruídas justamente por causa dessa perda de tempo mal gasto, né? A gente vê aí filhos não tendo atenção dos pais, justamente por causa da internet, das redes sociais, e os filhos, eles serão espelho do que são os pais. Os filhos já vão nascer, talvez, já com essa tecnologia inserida,
né? Então, como o Beto disse aí, de talvez gastarmos não, mas investirmos o tempo em oração, em conversa, né, Diálogo, Beto? né? A conversa formal. Eu vi um estudo também que as pessoas estão desaprendendo a escrever justamente por causa dos atalhos, das abreviações, né, da pontuação. Por quê? Porque tudo ficou tão, assim, automático, que a pessoa... Hoje você não ouve falar de caderno de caligrafia, Beto. Não. Você lembra que a gente usava, Beto, Sim. no passado? E hoje a gente não se ouve mais falar de caderno de caligrafia, que é o quê? Para você ter uma letra bonita, fazer uma letra direitinho. Hoje as pessoas não escrevem mais num papel. Então, assim, isso eu acho que interfere de uma maneira... e é preocupante esses dados. 9 horas, Beto. 9 horas gastando... Imagina, se uma pessoa gasta aí em torno de 8 horas dormindo, mais 9 horas, né, na internet, talvez uma boa parte do seu trabalho seja na internet, né? E assim, e o restante do outro tempo, Exato. né? Então a gente vê a quantidade de tempo que talvez é mal gasto, né? A gente fala em desperdício de água, desperdício de recursos naturais que a gente tem, de alimentos. Talvez a gente esteja desperdiçando o nosso tempo. Exatamente. Né? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Talvez o nosso tempo está sendo mal investido, né? O Beto disse em oração. É um ponto para reflexão, viu, Beto? Exatamente. Com certeza. Bom, Salmo 90, versículo 2 vai dizer: ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, né? Então o salmista aqui, ele fala que o ser humano, ele tem que ter a capacidade de se enxergar dentro desse frame de tempo, ou seja, ele entender que a vida dele aqui é passageira, que tem começo, meio e fim, né? E que essa consciência de finitude da vida vai trazer a noção de juízo, né? E isso é importante. Por quê? Porque em Hebreus diz que ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo, né? Então, uma das características do cristianismo é exatamente conscientizar o ser humano da questão do juízo, né? O ser humano, ele, se você olha esse slide aí que está aí, ó, será possível contar os dias, né? Entender que os dias são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos, né? Então, é por isso que o evangelho, ele é urgente, ele tem que ser pregado, né? As pessoas precisam de salvação, porque a oportunidade de salvação é nessa vida. Não existe outra chance. Não há outra vida. O ser humano não vai e volta, como dizem algumas religiões, né? Onde ele vai reencarnar, onde ele vai voltar. Isso não acontece. Então, é por isso que essa consciência de finitude da vida traz a noção de juízo, porque após a morte segue-se o juízo, é o que está lá em Hebreus, né? E o homem, ele vai prestar conta a Deus. Existe uma prestação de conta, tá? E essa prestação de conta muda completamente a maneira com que você pensa que você deve viver a sua vida, né? Porque se você sabe que um dia você vai prestar conta a Deus, você então vai pensar 2 vezes naquilo que você faz na sua vida, né? Aprendemos, pois, a contar o tempo que Deus nos deu. Nosso Senhor declarou assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Mateus capítulo 6, versículo 34, né? Então, olha que passagem interessante. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, é inevitável. A cada dia que a gente acorda e abre o olho, nós estamos um dia mais próximos, né, do nosso fim, porque nós vamos envelhecendo, né? E o nosso tempo vai se abreviando.
E eu não sei vocês, mas parece que ultimamente o tempo tem passado de uma forma muito rápida, porque nós vemos a sociedade se transformar cada vez de forma muito mais rápida e é difícil a gente às vezes acompanhar aquilo que tem se modificado na sociedade, né? Então, nesse sentido, a Bíblia ela fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, né, a fim de que nós possamos alcançar a sabedoria. Então, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, né, que o ser humano ele tem que ter a consciência da finitude da vida, né, de começo, meio e fim da vida, para que ele tenha juízo, para que ele tenha a noção de juízo. E saber que o dia que ele não estiver mais aqui, assim que ele morrer, assim que ele fechar os olhos, ele vai se deparar com o Deus Todo-Poderoso e ele vai prestar contas a Deus, né? Ele vai passar por um juízo, né? Que juízo é esse? Juízo, se a pessoa aceitou a Jesus, né? Ela está livre da condenação, ela não tem o julgamento de vida ou morte eterna. Mas haverá um juízo para os cristãos também, em relação àquilo que o cristão fez ao longo da vida, sabendo da salvação dele, né? Então isso muda completamente a nossa perspectiva de vida, porque a gente passa a viver uma vida não somente pensando nas coisas desse mundo, que é muito passageira, que é realmente muito passageira, né? Mas a gente passa a viver uma vida com a perspectiva da eternidade, né? Então tá aí um versículo que realmente é muito impactante, né? Ensina-me a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, né? Então a prestação de conta. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar contas dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu, né? Isso tem tudo a ver com o conceito de mordomia que nós estamos falando, né? A mordomia, o que é essa mordomia? Que nós não somos donos de nada, né? Às vezes nós ouvimos, porque eu sou dono disso, nós somos donos eu sou dono daquilo. Isso é um engano, porque nós não somos donos de nada, nós estamos aqui de passagem, né? E aquilo que vem às nossas mãos, as nossas habilidades, aquilo que são coisas materiais, isso vem por um período de tempo, né? Porque já já nós não estaremos mais aqui e a vida vai continuar e as pessoas vão, né? Então, existe essa prestação de conta que nós um dia vamos estar com o Senhor, né? Então aqui fala o seguinte, um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. O Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo, né? Então, o que você tem feito com o seu tempo? A pergunta é essa: o que nós temos feito, né, aos domingos, por exemplo, onde nós temos o tempo aí para estar nas casas de Deus, para nós orarmos, para nós buscarmos ao Senhor? O que nós temos feito com o nosso tempo, né? Então, com certeza, se você sabe diligentemente administrar o seu tempo e oferecer a sua vida, né, os seus dias, o seu tempo em relação à obra de Deus, na obra de Deus, Deus ele vai levar isso em consideração. Com certeza. E Ele vai te dar um galardão por isso, né? Por isso que é importante o cristão saber qual é o chamado dele, qual é o ministério que Deus tem entregue na mão dele, para que ele possa construir isso ao longo da sua vida, ao longo de um tempo, e que o Senhor ele possa lá na frente recompensar por isso, né? Porque se tem uma coisa que Deus faz conosco, é que Deus quer contar conosco. Deus conta conosco para a obra dele, né? Para o ministério, né? Então você que é cristão, você aí que frequenta alguma igreja, que você não tem um ministério, eu te falo, busque a Deus, busque construir o seu ministério, busque o seu chamado, né? Qual é o seu chamado? Será que é na música? Será que é na palavra, no ensino, na diaconia? Eu não sei, né? Mas faça isso, porque um dia nós vamos prestar contas a Deus, né? Nós cristãos também teremos de prestar contas no tribunal de Cristo. Então, o que é o tribunal de Cristo? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Né? Vou até pedir para o Denner abrir aqui o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Né? O tribunal de Cristo é um tribunal onde somente os cristãos vão ter que passar.
O ímpio não, porque o ímpio ele vai passar por um outro julgamento, né? Mas a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, não existe mais condenação para eles, né? A Bíblia fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Por conta de aceitarem o sacrifício de Jesus Cristo, né? Mas nós passaremos por um tribunal chamado o Tribunal de Cristo, né? E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, lê lá, Denner. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, do bem ou mal. Olha aí. Então, esse tribunal de Cristo, ele é onde Cristo vai nos julgar a respeito daquilo que diz ser as coisas concernentes ao reino dele. Então, por exemplo, você me aceitou, você sabia que você tinha que pregar o evangelho, eu te comissionei, eu te dei dons espirituais, né? Mas você não fez, você não realizou. Então, ora, se você não fez aquilo que eu mandei você fazer, eu não tenho como te recompensar por isso, né? Mas, ao passo, a pessoa que ela realmente viveu a vida construindo o seu ministério, fazendo aquilo que era a vontade de Deus para a vida dela, então essa pessoa vai receber de Cristo um galardão, né? Isso é o tribunal de Cristo, é o tribunal onde o cristão ele vai receber ali os galardões de acordo com aquilo que ele fez para Deus, né? Isso muda a nossa perspectiva de vida aqui na Terra, porque nós enxergamos uma eternidade que é algo muito maior, é infinitamente maior do que esse período de vida que nós vivemos aqui. E Beto, você citou sobre servir a Deus também, que é um ponto que eu achei muito interessante. Existem muitas formas de servir a Deus. Talvez a pessoa fale assim, mas eu não tenho talento para música, eu não tenho talento para falar em público, eu não tenho talento talvez para cuidar de crianças. Mas existem muitas formas de servir, Beto, né? E como você disse, é pouco tempo que nós temos aqui, nós estamos aqui de passagem. E isso me lembrou uma pregação do presbítero Marcos, onde ele fala que o nosso tempo aqui realmente é muito curto em relação à eternidade que ele nos oferece, né? E olha que interessante, talvez você não se veja aí como uma pessoa que não tem talento para nada, que não sabe fazer nada. Peça para que Deus te oriente, te dê sabedoria e esteja solícito, né, Beto? E desenvolva talentos também, porque Exatamente. os talentos que nós temos também, inclusive as nossas habilidades e talentos, Denner, eles são Deus, é Deus que nos concede. Com certeza, com né? certeza. Não é porque você é estudado, que você fez tal coisa, que sabe? Isso não vem do ser humano. Isso é Deus que dá para o ser humano. Pela sua misericórdia, né? Pela sua misericórdia, né? Pode continuar, Dele. Então, era mais para enfocar mesmo isso, né? Que muitas pessoas às vezes não servem a Deus porque se acham que não, acho que são incapazes, né, Beto? Acham que, não, já tem uma pessoa fazendo, por que eu vou fazer? Né? Às vezes você pegar uma vassoura, varrer uma igreja, talvez você pegar aí, receber um irmão visitante, né? De uma maneira agradável, uma maneira fraternal, Beto. Isso já faz toda a diferença, você já está servindo a Deus nisso, né, Beto? Exatamente. Às vezes você orando pelo seu pastor, pelo seu ministério, orando pelos músicos, talvez você aí colocando a vida de pessoas até que você não conhece, né, em oração, você está servindo a Deus nisso. Então, assim, é importante que você descubra formas alternativas de você servir a Deus de alguma forma, não ficar de braço cruzado, esperando que, o que aparecer, então, eu vou fazer. Mas assim, acaba ficando de braço cruzado, não tomar atitudes, né, Beto? Talvez aí de servir, porque o tempo aqui é muito curto. Exatamente. Bom, e o terceiro tópico, como aproveitar bem o tempo. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária que não podem faltar em nossa vida piedosa. Onde? Na oração e na leitura da palavra. Davi e Daniel, eles oravam 3 vezes ao dia. Na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Então, o que a lição ela está trazendo é que o cristão ele deve gastar mais do seu tempo em oração e leitura da palavra. Jesus, por exemplo, orava diariamente, né? O ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia todas as escrituras, né? E a leitura da palavra, a Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 97.
e escondê-la em seu coração, né? Davi ele fala: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra divina. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para edificação pessoal, bem como preparo na doutrina, ensino, exortação, orientação e advertências à igreja de Cristo. Então tá aí, né, a Bíblia, a revista, a lição trazendo que o cristão ele deve gastar mais do seu tempo com duas coisas, que é a oração e a leitura da palavra, né? O apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Isso está em 1 Timóteo 4, versículo 16, que diz: além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior. E aqui a gente vai responder aquela primeira pergunta que a gente fez no comecinho do programa, né? Quais devem ser as nossas prioridades? Então coloca esse slide aí, Nenê. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, para seminários, para conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro plano, né? Então, a questão de equilibrar a obra de Deus, o ministério e a família é importante, né? A pessoa não pode simplesmente abandonar e às vezes de dedicar, por exemplo, tempo para os filhos e viver uma vida sempre ali achando que está fazendo a obra de Deus, tal. Não, existe um tempo para fazer a obra de Deus, mas também existe um tempo para você ficar com a sua família, né? Agora, tem que ser feitas as duas coisas, né? Tem pessoas que também, por outro lado, a pessoa ela dedica tanto tempo à família e viaja, e vai no seu para lá, e faz, que a pessoa acaba esquecendo às vezes a obra de Deus, né? Ela começa a faltar, e quando ela vê, ela já então está distante, né? Ela se distancia. Me permita fazer um comentário. Eu estava conversando com uma pessoa e ela é cristã e ela falava assim: eu não vou. Na ocasião a filha dela estava doente, né? Estava precisando de um auxílio, né? E ela falou assim: não, eu não vou lá hoje porque eu preciso fazer algo na igreja. Mas eu fiquei refletindo sobre isso, né, Beto? Porque assim, a pessoa, será que Deus vai receber essa obra dessa pessoa na igreja, sendo que o seu próprio parente, um parente próximo, um filho, está ali necessitando de um cuidado de mãe, um cuidado de pai, um cuidado, né, de um parente próximo? E eu fiquei pensando nisso, né, Beto? Eu falei, poxa vida, será que Deus recebe esse tipo de obra, esse tipo de serviço, esse tipo de, né? Porque interessante que Deus, ele nos dá uma família para que nós sejamos ali, né? As pessoas que estão guardando a nossa família, que nós temos que dar todo o suporte para a nossa família. E se a pessoa começa a trocar, como mostrou aquele slide, né? O pai lá indo embora, os filhos segurando no pé do pai para não sair, né? Ali. Então, assim, é mais ou menos isso. Será que aquilo que você está fazendo na obra de Deus está totalmente contrário que como você está fazendo na sua família, né, entre as pessoas que você ama? Porque não adianta, né, Beto? Não adianta. Deus, ele não recebe uma oferta, ele não recebe um trabalho se na sua casa, na sua família, está em trevas, né? Então é importante que a pessoa tenha essa consciência aí de que você tem que ter esse equilíbrio, como a gente falou tanto de tempo, tem que ter esse equilíbrio, essa regularidade, né, entre o tempo na sua família, o tempo no seu ministério, o tempo no seu trabalho. É isso aí. Bom, são 10 horas e 54 minutinhos, nós vamos agora para a conclusão, né? Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. Então, a revista está trazendo aqui a prioridade da família, não que a pessoa não deva fazer o seu ministério, não, mas ela tem que saber encaixar as coisas aí, né? Um dos recursos necessários para a edificação de sua família é o culto doméstico, né? Eu lembro que na casa da minha mãe, toda vez que se tinha um aniversário, era culto, né? Chamava as irmãs lá, fazia um culto, né? Eu lembro que minha mãe lá no Grajaú, todo sábado tinha o culto na casa da irmã Lídia, né?
E isso ficou muito marcado para mim, porque todo sábado tinha culto lá na casa dela, né? Isso era uma bênção. E Beto, olha só que interessante, a gente tem feito alguns cultos na minha casa, com a minha família, né? E incentive os seus filhos, as pessoas, né, que talvez ali não entendem muito da palavra, a participarem disso, que a gente faz um rodízio. Enquanto um traz a palavra, o outro ora, o outro louva, né? Exato. E para as pessoas se sentirem importantes e verem que o culto ele é essencial, ele é extremamente, né, importante na família e na comunhão, um tempo de comunhão também, não deixa de ser um tempo de comunhão, Exato. né, Beto? Onde as pessoas poderiam estar cada um fazendo as suas coisas, mas não, estão ali juntas, né, orando e louvando a Deus. Exato. Bom, 1 Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, né? Ou seja, o ministério do cristão ele começa dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, né? Nosso tempo deve ser direcionado a Deus, a você mesmo e a sua família, né? Então, qual que é a conclusão aqui da lição de número 8, a mordomia do tempo? Após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente morrer. Mas agora, em Cristo, somos exortados a remir o tempo, aproveitando-o de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo, enquanto estivermos na terra com os nossos olhos voltados para Sião, né? Ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutaremos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós, tá? Então, nós falamos aí sobre vários temas, né? Depois, se você quiser voltar esse vídeo, assista novamente. Começamos falando sobre o conceito de tempo, falamos aí sobre como que o cristão deve lidar com a questão do tempo, o que devem ser as prioridades ou não na vida do cristão, tá? Então tá aí, programa Betel Dominical, mais um programa que eu tenho certeza que será uma grande bênção, né? Se você não pôde assistir agora, você depois entre no nosso canal no YouTube, que eu tenho certeza que será muito, muito edificante, muito abençoante, tá bom? Bom, Denner, vamos dar os recados aí da nossa rádio. Vamos sim. Hoje, começar pelos recados da nossa igreja, tá? Nós temos aqui o culto da família hoje a partir das 6h30. A partir das 6h30 aqui na Rua das Gessas, número 1400, na Vila Alpina. Lembrando que também temos cultos todas as terças e quintas a partir das 8 da noite. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de libertação. Você é o nosso convidado, venha participar das nossas reuniões. Será uma grande bênção. Maiores detalhes você pode acessar o nosso site, que é o www.cristãoevangelica.com.br. Também acessar as nossas redes sociais. Temos página no YouTube também da igreja. Temos página no Facebook, é só colocar lá Igreja Cristã Evangélica, tá? Teremos também a nossa agenda da rádio, que está bem completinha aí durante toda a semana. Amanhã, né, começa a nossa programação ao vivo a partir das 8 da noite. Programa Vivendo a Palavra, onde irmão Edu, irmão Ale sempre trazendo aí temas polêmicos. Cada dia é um tema O último diferente. minuto amanhã, segunda-feira. O último minuto. Bem lembrado, Beto. Estou invertendo aqui os programas. E cada semana, né, Beto, um tema diferente. Um tema né? muito diferente. Muito legal. Temos convidados, né, participando. Muito legal o programa. O último minuto a cada segunda-feira. Às terças-feiras, o Vivendo a Palavra vem a partir das 7h15. Uma mensagem de fé e de esperança para você. Às quartas, a irmã Vanessa, também a irmã Marcilene trazem aí sempre convidados especiais. O programa Papo de Cristão, todas as quartas-feiras a partir das 8 da noite. Às quintas-feiras, o programa Arena Ice, né, com a galera do esporte a partir das 7 horas também, com os assuntos relacionados aos esportes aí, com a equipe esportiva da Rádio Ice. Às sextas-feiras, o programa Na Presença do Senhor, onde o pastor Jefferson, o irmão Pedrão sempre trazendo aí também uma mensagem de fé e de esperança para você. E o programa Betel Dominical volta no próximo domingo. Próximo domingo, 10 horas da manhã, falando sobre um tema também muito interessante, que é a mordomia do trabalho, tá? Então, a mordomia do trabalho, o que a Bíblia fala em relação ao trabalho do ser humano, aquilo que o ser humano produz, né? É muito interessante, então, te convido a participar próximo domingo, 10 horas da manhã. E algo muito interessante, eu quero te convidar para que você faça aí na sua casa, é muito simples. Acesse o nosso canal no YouTube, né? Rádio Ice, digita lá no YouTube, Rádio Ice, pesquisa lá e se inscreva no nosso canal. Nós precisamos de pelo menos 100 inscritos para nós darmos continuidade
e oficializarmos o nosso canal no YouTube. Então, tá com o celular aí, tá no computador, inscreva-se no nosso canal Rádio Ice, canal do YouTube Rádio Ice. Lá você vai encontrar todos os programas, você encontrará as playlists de todos os programas, né? Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Com certeza. Vamos orar? Vamos orar, Denner. Vamos orar então, colocar diante de Deus. E se você puder, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos colocar esses momentos diante de Deus, momentos preciosos de sabedoria e entendimento, né, que nós tivemos aqui nessa 1 hora com o Betel Dominical. E talvez hoje você estivesse pensando, falta tempo para mim, falta tempo para que eu busque a Deus, falta tempo para que eu vá à igreja. Chegou o momento de você colocar essa sua dificuldade diante dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor. nós estamos diante de Ti, Senhor, neste domingo, neste momento, Senhor, onde que nós Senhor. estivemos aqui aprendendo da Sua palavra, aprendendo, Senhor, sobre o tempo, como administrar o tempo. Senhor, se há ouvintes, pessoas, Senhor, que esteja faltando tempo para Ti, para a sua família, para o seu trabalho, Senhor, ajude. Oh Pai, consiga, Senhor, oh Pai, ministrar, Senhor, cada vida, consiga, Senhor, estar, Senhor, ajudando cada um, Pai, a administrar tudo isso, Senhor, e saber que tempo com o Senhor não é tempo gasto, é tempo investido, Pai. Com as nossas famílias a mesma coisa, com o trabalho. Senhor, esteja, Senhor, nos direcionando para que possamos fazer o nosso melhor, Senhor. Um tempo em que o Senhor nos deu, Pai, possamos ser, Pai, produtivos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, e nos ensine também, Pai, a não andar ansiosos, Pai, pois tudo, Senhor, há um tempo determinado, um tempo que o Senhor determinou. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. É isso aí, são 11 horas e 2 minutinhos. Você ficou com o programa Betel Dominical. E no domingo que vem, às 10 horas da manhã, falaremos sobre a mordomia do trabalho, tá? Então eu te convido, próximo domingo, 10 horas da manhã, a mordomia do trabalho. E não esqueça, acesse o nosso canal do YouTube e inscreva-se no nosso canal Rádio Ice. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Você pode assistir do seu celular, indo para o trabalho, né? Às vezes num momento de lazer que você tem, você pode ali assistir algum programa. É uma grande bênção. São programas que têm duração de aproximadamente 1 hora, tá? Das 10 às 11, por exemplo, o Betel Dominical. Você pode assistir de onde quer que você esteja, tá? Então, tenho certeza que será uma grande bênção. Denner, mais algum recado aí? Não, é isso mesmo. Mas reforçando que hoje, a partir das 6h30, nós teremos o nosso culto da família. Você é o nosso convidado. Nós estamos aqui na Rua das Gessas, 1400. É isso aí. Então, fique conosco aí nas próximas programações da Rádio Ice. E Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Termina aqui Betel Dominical, os ensinamentos do Senhor nas ondas do rádio.